Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Todos bem? Vamos nos reunir para mais uma aula de língua portuguesa. Peguem seu material e a gente vai começar, como sempre fazemos, com a nossa reflexão. E a reflexão que eu trouxe para hoje foi esta aqui, ó. Prestem atenção. Lembram de Paulo Freire? A gente já conversou sobre ele. Paulo Freire é considerado o patrono da educação e agora em setembro completou 100 anos de sua existência. Infelizmente ele já não está mais entre nós, os vivos, mas todos os seus pensamentos, as suas propostas, a sua produção ainda está. Por isso vale a pena relembrar. E o pensamento que eu trouxe para a gente conversar hoje diz o seguinte: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Conseguiu compreender? Você consegue pensar sobre isso? Não é no silêncio que os homens se fazem, não é calados, não é sem dizer nada, é na palavra, é na ação, é no trabalho, é pensando sobre o que faz e fazendo porque está consciente do que faz. Importante, né? E é bem sobre este assunto, sobre essa reflexão tão necessária para todos nós, homens e mulheres, que eu também vou continuar a nossa conversa de língua portuguesa. E eu vou levar vocês até uma obra de arte. É essa aqui, ó. Apreciem, olhem bem. O nome dessa obra é Operários. A autora, uma mulher, a pintora, a artista, se chama Tarsila do Amaral. Essa obra, Operários, ela pintou no ano de 1933. Muito tempo atrás, né? E hoje ela está exposta, essa obra está exposta lá no estado de São Paulo, né? Ela é uma obra do governo do estado de São Paulo. Então ela fica em exposição em um espaço reservado lá. Mas ela circula por aí, seja em revista, seja em forma de fotografia na própria internet. Mas por que eu trouxe essa obra? O que tem a ver? A gente começou falando lá na reflexão sobre Paulo Freire, dizendo que o homem não se faz no silêncio, que o homem se faz na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. E aí eu trago essa imagem, que se chama Operários, e pedi para vocês olharem bem a expressão dessas pessoas. Elas estão falando? Elas estão se manifestando? O que é que você observa? Isso aqui também é um texto, já conversamos sobre isso. É um texto sem palavras, mas que diz muita coisa. Muito bem. Continuando a observar, eu vou trazer alguns elementos que eu acho que você viu, mas talvez você não consiga dizer o que você está observando. Então eu vou mostrar para vocês. Você observa a cidade de São Paulo? Não? Mas aí fala de uma época em que a cidade de São Paulo estava em grande expansão, principalmente industrial, crescendo muito em relação às indústrias. Então, fala da cidade de São Paulo. A artista quis representar também isso. Fala de trabalhadores da indústria. Então aqui temos os trabalhadores relacionados a essa expansão, responsáveis por essa expansão de certa forma. Também temos diferentes etnias. Reparem, não tem só uma cor de pele, um só tipo de cabelo, um só desenho de olhos, de narizes, de faces, né, formatos de rosto. Nós temos diferentes etnias, muitas. O que será que tem a ver? Sim, se você pensou, porque a cidade de São Paulo também tem diferentes grupos étnicos, também é formada por essa variedade, essa diversidade. É isso mesmo. Principalmente numa época em que essas pessoas já estavam circulando, buscando os lugares onde tinha mais trabalho. Então eles saíam dos seus estados de origem e iam em busca dos grandes centros. E São Paulo era, e continua sendo, né, o grande centro, principalmente relacionado ao trabalho. Que mais? Semblantes cansados. Quando eu pedi para vocês olharem o rosto, a face dessas pessoas, eu queria que vocês observassem que elas estavam com um jeito
bem específico de rosto, né? De expressão facial. Elas mostram cansaço, desânimo. Olha quanta coisa a artista quis colocar numa imagem. E quando ela dá o nome operários, sem corpos registrados, por que ela não completa essas pessoas? Por que ela só apresenta o rosto? A gente não sabe do restante, a gente não tem outras informações. O que será que isso pode nos dizer? Pode nos dizer que essas pessoas só tinham rostos? Será que elas eram incompletas de alguma forma, né? Não exatamente fisicamente, mas será que elas ainda não estavam completas? Será que elas buscavam alguma coisa? Será que era isso que ela queria representar? Não sei, mas vale a reflexão. Muito bem. E por último, um último olhar, a massificação do trabalho. Como assim, professora? Como é que você observa isso se eles não estão trabalhando? Se você prestar atenção, o fato dessas pessoas estarem todas do mesmo jeito, com o mesmo tipo de semblante, com a mesma expressão facial, é porque ela quis representar que isso era o jeito de fazer tudo igual. Aquele trabalho em grande quantidade, muita gente, mas fazendo repetitivo, sempre do mesmo jeito, sempre a mesma coisa, aquela coisa em grande quantidade. E ao mesmo tempo, colocando essas pessoas nesse movimento, né, e deixando elas nesse cansaço, nesse desânimo, nesse trabalho de esforço excessivo. Tudo isso aparece nessa obra, de alguma forma, se a gente prestar atenção. Pensando sobre isso, a gente precisa conhecer essa artista, né? Quem é essa pessoa? Uma mulher que coloca tudo isso numa pintura. É essa aqui, ó, Tarsila do Amaral. Ela nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Capivari, no ano de 1886. E faleceu em 1973. Né? Então, Tarsila é a artista responsável pela pintura Operários. Esse é o nome da pintura. Dei mais uma olhada. Certo? Ok. Essa foi a primeira leitura que nós fizemos para a aula de língua portuguesa de hoje. Agora nós vamos fazer uma segunda. Desta vez, uma leitura verbal. O que eu trago para vocês é um texto, ainda sobre a mesma temática. Acompanhe a leitura lá e quem quiser pode ler em voz alta aí da sua casa. O título é Trabalhador, Funcionário, Operário. O trabalho faz parte da vida do ser humano. Graças a ele, a humanidade deixou de viver apenas à procura de alimentos e abrigo e aprendeu a plantar, a construir moradias, a criar animais, a garantir sua sobrevivência. No começo, o trabalho exigia das pessoas só o necessário para sua subsistência. Não havia sobras, mas com o passar do tempo, as ferramentas e as máquinas ajudaram-nas a produzir mais e mais rapidamente. Com isso, o ser humano aprendeu a dividir o trabalho, o que deu origem às diferentes profissões que foram se aperfeiçoando de acordo com as exigências da sociedade. Hoje, o trabalho é o principal responsável por nossa sobrevivência e dignidade. Também é graças a ele que desenvolvemos nossos relacionamentos, ampliamos nossos conhecimentos e exercitamos nossa inteligência. Entenderam o texto? Pegaram informações importantes? Relacionaram com a obra de Tarsila do Amaral? Vamos conversar um pouco sobre isso? Hora de compreender o texto. Algumas perguntas que vão aparecendo aqui você vai tentando responder. Se você não lembrar da resposta, não tem problema, porque a gente vai voltar para o texto e lembrar, certo? Localizar essa informação lá. Todas as perguntas que eu vou fazer aqui têm respostas no texto. A primeira delas é essa. Como o ser humano vivia antes da invenção do trabalho? Você prestou atenção? Vamos reler? O trabalho faz parte da vida do ser humano, é a primeira frase. Graças a ele, a humanidade deixou de viver apenas à procura de alimentos e abrigo, e aprendeu a plantar, a construir moradias, a criar animais, a garantir sua sobrevivência. Então a pergunta tem a seguinte resposta. Antes de começar a ter uma atividade que ainda não tinha esse nome de trabalho, né, mas que já representava o trabalho, o homem vivia
à procura de alimentos e abrigo. Lembra que a gente conversava sobre isso? Uma vez a gente fez uma conversa sobre a história da escrita, e lembra que a gente voltou lá na pré-história? Quando o homem ainda vivia perseguindo, caçando, fugindo, se escondendo, ele tinha uma outra relação com a natureza? Pois bem, em um determinado tempo ele começou, a gente conversou sobre isso também, a se reunir em comunidades, a formar famílias, a formar grupos. E foi ali que ele começou então a parar de buscar alimentos e começou a produzir seus próprios alimentos. Ele aprendeu a plantar, a construir moradias, a criar animais para garantir a sua sobrevivência. Então, antes do homem, antes do trabalho que a gente conhece, né, o homem vivia buscando esses alimentos, caçando. Depois, quando ele começa a vida dele mais social, né, quando ele começa a se reunir em comunidade, ele passa a criar produzir seu próprio alimento, produzir sua própria moradia. E aí a gente começa a ter umas primeiras noções de trabalho. Para frente a gente tem uma nova pergunta, que diz: qual a consequência do uso das ferramentas e máquinas nas atividades de trabalho? Vamos identificar? No começo, o trabalho exigia das pessoas só o necessário para a sua subsistência. Então, ele plantava o que ele precisava para comer. Ele criava animais que ele precisava para comer, para produzir tecido, para produzir couro, enfim. Ele fazia aquilo que era suficiente para ele e para os seus pares, aquele grupo pequeno. Com a chegada das ferramentas, nessa época não havia sobra, certo? Quando ele produzia só para ele, não havia sobras. Mas, com o passar do tempo, as ferramentas e as máquinas ajudaram-nas a produzir mais e mais rapidamente. Ajudaram as pessoas a produzir mais e mais rapidamente. Ora, se eu antes produzia o suficiente para eu comer, para a minha família comer, quando eu tenho ferramentas, eu consigo acelerar. Ferramentas, técnicas, tecnologia. Eu começo a acelerar a minha produção. Eu ganho tempo, produzo mais. E aí começa a sobrar. Então, a vinda das ferramentas acelera a produção, amplia também essa produção, certo? E aí começa o quê? Comércio. Olha como uma coisa está ligada na outra. Mas a gente vai ficar ainda falando sobre esse trabalho. Como foram surgindo as diferentes profissões? Já dei uma pista antes, hein? Vamos ver no texto? Com isso, o ser humano aprendeu a dividir o trabalho, o que deu origem às diferentes profissões que foram se aperfeiçoando de acordo com as exigências da sociedade. Então, além de eu produzir mais rapidamente, tinha quem fabricava as ferramentas, diferentes pessoas. Tinha quem comercializava aquilo que era produzido em grande quantidade. Tinha quem se especializava em determinado produto, lã de carneiro, carne de animal, ovos, couro. Tinha quem se responsabilizava pelo espaço, né? Pela construção de moradias. Isso foi então formando novas e novas profissões, aos poucos. Então, com isso, o ser humano aprendeu a dividir o trabalho. Ele não fazia mais só para ele. Ele fazia para ele aquilo que ele dominava melhor, mas ele sabia que tinha outras pessoas que dominavam melhor outras atividades e que essas atividades eram divididas. Então é isso que deu origem às novas profissões. Próxima pergunta. E hoje em dia, qual a importância do trabalho para os seres humanos? Olha que pergunta bem complicada, hein? Você consegue pensar? Não precisa ir muito longe, mas a gente vai olhar no texto. Hoje, o trabalho é o principal responsável por nossa sobrevivência e dignidade. Lembram lá da fala do Paulo Freire? O homem se faz no trabalho, na palavra e na ação reflexão. Também é graças a ele que nós desenvolvemos nossos relacionamentos, ampliamos nossos conhecimentos e exercitamos nossa inteligência. Então, o homem, graças ao trabalho, ele mais do que só sobrevive, né? Ele sobrevive com dignidade. É o trabalho que dá prazer em usar, em ter as coisas. Além disso, é trabalhando que ele vai se relacionar com outras pessoas, ampliar a sua rede de conhecimentos,
também vai exercitar a inteligência, né? Vai cada vez querer aprender mais e entender melhor aquilo que ele já faz. Olha a importância do trabalho nas nossas vidas, certo? E não importa que trabalho é. Aí que a gente fala que todo trabalho é digno, desde que ele te dê a satisfação de estar trabalhando para você se sustentar, para você aprender, para você contribuir com o crescimento do grupo. Interessante, né? E a nossa conversa continua. Leitura de 2 textos, um só de imagens, um com palavras, compreensão dos 2 textos. Vamos começar a falar de palavras específicas agora. E eu trago para vocês essas 2. Operário ou trabalhador? Tem diferença? Qual é? Se lá no primeiro texto a gente viu, lá no texto da Tarsila do Amaral, a gente viu a pintura que falava do operário, no outro texto a gente identificou uma fala sobre trabalho e trabalhador. Será que tem diferença? Como é que a gente encontra o significado de palavras quando a gente não sabe de memória, a gente não sabe de cabeça? Como é que a gente busca? Há diferentes formas. Uma delas é a gente perguntar para as pessoas. Outra, a gente buscar essa informação. E o lugar onde localizamos informações que dizem respeito a significado de palavras é o dicionário. Já falamos sobre isso. Vamos relembrar? O que o dicionário diz sobre a primeira palavra? Operário. Olhem lá. Primeiro, o dicionário nos mostra que a palavra operário tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. O-pe-ra-ri-o. 5 sílabas. 5 pedaços. O dicionário também nos diz que é um substantivo masculino, SM. Substantivo é um nome. Masculino, porque ele vai combinar com a palavra o, com o artigo o operário. Também tem dois significados, 2 informações. A primeira é que o operário é o funcionário de fábrica ou indústria, principalmente o que exerce mediante salário, ocupação manual ou mecânica, e também aqui diz o industriário. Então o operário é aquele que trabalha de alguma forma mediante salário, funcionário de fábrica ou indústria, certo? Exerce uma função mediante salário. Operário também é qualquer trabalhador que exerce uma ocupação manual ou mecânica mediante salário. Então, 2 explicações para operário. Tanto pode ser aquele específico da indústria, da fábrica, como pode ser qualquer trabalhador. Isso foi o dicionário quem nos contou. O que mais o dicionário traz sobre trabalhador agora, que era a nossa segunda palavra. O dicionário diz que trabalhador tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Opa, avancei um pouquinho ali, mas não tem problema. 4 sílabas. Trabalhador. Também diz que é um adjetivo e um substantivo masculino. Vamos lembrar? Adjetivo, característica. Substantivo, nome. Como assim, professora? Simples. Eu posso dizer, você é um bom trabalhador. Você é um trabalhador. Que homem trabalhador. Eu estou caracterizando a pessoa pelo jeito que ela trabalha. Isso é um adjetivo. Quando é substantivo, eu falo, o trabalhador chegou no horário. O trabalhador reclama por melhor salário. Aí eu estou falando do nome daquele profissional. O trabalhador. Certo? Por isso ele é um adjetivo e um substantivo. Também para o trabalhador temos dois verbetes, né? 2 explicações, 2 significados. O primeiro diz que trabalhador é que ou aquele que trabalha. Certo? Trabalhador, aquele que trabalha. Ou que ou aquele que gosta de trabalho, que é dado ao trabalho, ativo, laborioso. Aqui tem até um exemplo.
E quando ela falou que o filho é sério e trabalhador, justo naquele instante o rapaz apareceu na portaria e a câmera o pegou descendo na escada com uma sunga de borracha imitando pele de onça. Aqui, um trechinho de um livro, né, fazendo até uma ironia. Estava elogiando ele, que ela estava elogiando o filho, que ele era trabalhador, e daí mostra que ele estava fazendo nada, provavelmente. O outro exemplo diz: cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco a um trabalhador bom do que estar a sofrer desastres, como o que sofreu sua pedreira semana passada. Que também falando agora do trabalhador como uma pessoa, né, que exerce um trabalho, certo? Compreendido isso, chegou a hora do registro. A gente tem 2 significados de palavras que nos interessam, mas a gente vai enxugar, resumir. Pega o seu caderno, que você vai colocar lá a data de hoje e o significado das palavras trabalhador e operário. Vamos lá? Um tempinho para você registrar aí no seu caderno. Pronto? Copiaram? Registrado? Ótimo! Então agora a gente vai avançar na nossa conversa e vamos conversar sobre frases. Lembram de frases? Sim, frases são aquelas informações, mensagens que nós passamos para alguém de forma completa, que qualquer pessoa compreenda. Não é uma palavra solta, não é uma ideia solta ou incompleta. É uma frase quando é uma mensagem compreensível e completa, certo? Olha os exemplos aqui. Primeiro exemplo: meu nome é Fabiola. Esta é uma frase. É uma frase porque ela transmite uma mensagem completa. Uma frase breve, curta e completa. Olha esse segundo: adeus. Professora, é possível uma frase com uma palavra? Ué, por que não? Se ela trouxer uma mensagem completa, adeus. Perfeito. Ou vou dar um outro exemplo que eu lembrei agora. Socorro! Mensagem completa. Quem não entende o que é alguém gritando socorro? Uma palavra só. Tchau! Oi! Uma palavra só, mensagem completa. Uma frase é uma mensagem completa, não importa quantas palavras ela tem. Certo? Outro exemplo. Você quer uma carona? Olha, um tipo diferente de frase. Eu trouxe essas 3 principalmente para mostrar um elemento que não pode ser esquecido numa frase. Primeiro elemento, mensagem completa. Qual o segundo elemento? Sinal de pontuação. Quando eu estou falando,
Ok, qualquer um entende quando eu digo meu nome é Fabiola. Todo mundo sabe onde parou a minha frase, porque eu paro de falar. Mas e na escrita? Como é que alguém sabe que a frase acabou? Com a pontuação. Meu nome é Fabiola, ponto. O registro escrito precisa ser marcado que a frase acabou. Eu posso marcar com esse ponto afirmativo, meu nome é Fabiola, ponto. Eu posso marcar com esse sinal, exclamativo, adeus, que é para dar uma emoção naquilo que eu estou dizendo. Né? Como é que o leitor sabe que aquilo ali foi falado com emoção, foi dito com emoção? Porque eu coloco esse sinal, a exclamação, adeus, nunca mais vou te ver. Né? Eu coloco essa emoção na escrita. Outro sinal de interrogação. Quando eu também tenho que marcar quando é uma pergunta. Como é que o leitor vai saber que aquela frase é uma pergunta? Com este sinal aqui. Você quer uma carona? Que horas são? Se isso estiver escrito sem nenhum ponto, o leitor não sabe se eu estou perguntando, se eu estou afirmando o que é que eu estou dizendo. Ok? Então, relembrando, uma frase deve ter mensagem completa e deve terminar, se ela estiver escrita, com um ponto um sinal de pontuação, né? Um ponto que sinalize que tipo de mensagem eu transmitir. Afirmação, negação, exclamação ou interrogação. Mas não é só isso. Olha esse outro exemplo. Ah, professora, é a mesma coisa, você só mudou a letra. Sim, eu mudei a letra para chamar a tua atenção para este elemento aqui, ó. Uma frase precisa começar, quando ela está escrita, com uma letra maiúscula. Se você já escreve tudo com maiúscula, tranquilo, não vai aparecer a diferença. Mas se você escreve com essa letra aqui, esse formato que é o script, né? Aquela letra de imprensa que usa maiúscula e minúscula, ou com a letra cursiva, que a gente costuma chamar letra de mão, mas é a letra cursiva, você precisa marcar o início da sua frase com letra maiúscula. A primeira é o M, na segunda é o A e na terceira é o V, de você. Certo? Vamos relembrar? Uma frase precisa ter mensagem completa, sinal de pontuação quando ela estiver escrita, letra maiúscula no início. Ok? Guarda isso na memória, porque a tarefa agora é de produção. Ai, professora Fabiola, você sempre pede pra gente escrever. Claro! Hora de treinar. Se a gente não treina, a gente não aprende. Vamos treinar? Mas vai ser moleza, vocês vão tirar de letra. Nós vamos falar sobre trabalho, sobre profissão, que é o que a gente está conversando até agora. Eu faço a pergunta, você diz a resposta. Por exemplo, qual é a sua profissão? Se alguém me perguntar, olha o ponto de interrogação lá. Ó. A minha profissão é professora. Tranquilo, né? Registrei pergunta, registrei resposta. Mas, professora, é para escrever assim, pergunta e resposta? Não. Eu vou provocar você com a pergunta, mas eu quero que você registre apenas as respostas. E a gente vai juntando essas frases até formar um pequeno texto. A gente vai escrever hoje um texto pequenininho. Vamos lá? Para começar, você vai registrar lá no seu caderno, escrevendo sobre o trabalho. E a primeira frase é, minha profissão é, e você escreve. Mas, professora, eu não tenho uma profissão. Eu trabalho aqui na minha casa, eu sou dona de casa, ou eu sou aposentado. Ué, mas você tem uma profissão de alguma forma. Você, como dona de casa, pode se considerar, assim, uma dona de casa que não deixa nada fora do lugar? Uma profissional? Coloca a dona de casa, por que não? E você é aposentada, mas já trabalhou? Em que você trabalhava? Escreve aí. A nossa tarefa agora é completar essa frase. Não esqueça do ponto lá no final dela para marcar que ela terminou. Um tempinho para você completar isso daí. Vamos lá?
Pronto, registrado. Conseguiu? Muito difícil? Claro que não. Vamos continuar? Se você sentiu alguma dificuldade, deixou em branco, sem problemas, leva essa tarefa para sua professora. Ou se você não está indo para a escola, manda uma mensagem para ela perguntando como que você pode completar, como que ela te ajudaria nessa escrita, ou pede ajuda para alguém aí de casa mesmo, certo? Vamos lá. Continuando nossa produção, a gente tem que ampliar essas informações. Estamos falando sobre o nosso trabalho, né? Escrevendo sobre trabalho. Então, além de falar da minha profissão, agora eu quero contar se eu estou ou não trabalhando atualmente. Você está trabalhando atualmente? Lembre, você pode estar trabalhando num emprego, mas você pode estar trabalhando aí na sua casa. Você pode ser uma pessoa que faz doces para vender, pães, ou você é marceneiro, mecânico, pedreiro. Então, você está trabalhando atualmente? Escreve a frase completa, hein? Não escreve só a resposta. Para escrever a frase completa, você vai fazer o seguinte. Já escrevemos lá, minha profissão é... Agora vamos escrever. Atualmente eu estou trabalhando, ou não estou trabalhando. Estou trabalhando como pedreiro, mas a minha profissão lá, sei lá, era marceneiro, né? Mas você está arranjando agora um trabalho extra. Sem problemas. Completa aí um tempinho para esse registro. Pronto? Registrou? Seguimos então. Com qual idade você começou a trabalhar? Você está construindo seu texto. Você já contou qual é a sua profissão? Você já contou se atualmente você está ou não trabalhando? E se você ainda ampliou, escreveu em quê? E agora você vai registrar com qual idade você começou a trabalhar. A última frase. Eu comecei a trabalhar com
Complete essa frase. Registra lá um tempinho para você escrever. Muito bem, já conversamos muito sobre trabalho e registramos também, registramos a nossa profissão, se estamos ou não trabalhando atualmente e com que idade começamos a trabalhar. Agora a gente vai organizar essas frases de forma que elas deem ideia do texto, deem uma unidade. Então a gente vai reunir essas frases, reunindo frases. Vejam que eram perguntas, né? Qual é a sua profissão? Você está trabalhando atualmente? Se a gente quiser juntar essas duas respostas numa frase só, poderia ficar assim, ó. Vou falar sobre mim, tá? Minha profissão é professora e atualmente eu estou trabalhando na Prefeitura de Curitiba. Olha só, eu usei uma palavrinha para juntar as duas respostas, juntar as duas informações. Minha profissão é professora e atualmente eu estou trabalhando na Prefeitura de Curitiba. Só a palavrinha "e" juntou essas duas ideias, certo? Vamos ver se você consegue escrever? Agora é a sua vez. Qual é a sua profissão? Você está trabalhando atualmente? Registre lá. Lembre-se de reunir. Você pode até usar a palavrinha "e". Vamos lá? Um tempinho.
E aí, conseguiu? Bom, eu não posso olhar o seu caderno, ver o seu registro, mas eu posso te dar algumas pistas se você acertou ou não. Dá uma olhada como pode ter ficado a tua resposta. Eu escreveria assim, por exemplo: atualmente eu não estou trabalhando, mas minha profissão é professora. Essa seria uma opção de reunir as duas frases. Reparem que agora eu não usei e, eu usei mas. Mas minha profissão é professora. Viram? Eu pus uma ideia contrária. Eu atualmente não estou trabalhando, mas eu tenho uma profissão, é professora. Essa seria uma forma de você responder. A outra seria: atualmente eu estou trabalhando como vendedora, mas minha profissão é professora. De novo usei a ideia de mas. Vejam como eu consegui, mais uma vez, colocar a palavrinha mas para reunir as duas informações. E vocês notaram que função que essa palavrinha teve na hora de juntar? O e só juntou, né? Minha profissão é professora e estou trabalhando na prefeitura. Mas o mas dá uma ideia contrária. Atualmente eu estou trabalhando como vendedora, mas minha profissão é professora. Eu posso usar o mas quando eu quero dizer que existe uma coisa, está acontecendo uma coisa e tem outra diferente. Entendem? Eu tenho uma profissão que é professora, mas eu não estou trabalhando com ela. Estou trabalhando como vendedora. O mas junta frases mostrando informações contrárias. Você pode dizer então, por exemplo, eu tenho uma profissão, ela é de doceira, mas atualmente estou trabalhando num restaurante. Certo? Eu tenho uma profissão, ela é de pedreiro, mas estou desempregado. Sim, ideias que são quase contrárias, né? Adversas, assim, diferentes, mas que se completam. Usar a palavrinha mas é uma forma. Vamos registrar? Um tempinho para você registrar aí uma dessas respostas. Esse tempinho foi só para você registrar. E eu me despeço com Paulo Freire, lembrando você que o homem, representando a humanidade, o ser humano, não se faz só em silêncio. Ele tem palavra, ele se faz no trabalho e na ação-reflexão. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!